Alô, galera do Torne-se um Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 52 falando sobre construindo uma API buscando por nome, né? Então a gente vai usar os conceitos de query string para passar um parâmetro do nosso browser até o nosso servidor, retornando então um usuário por nome através da nossa API, tá legal? A gente vai falar um pouco da aula anterior e também a gente vai falar sobre o plano que a gente vai fazer na aula de hoje, tá legal? Então, vamos começar a aula. Pessoal, na aula anterior, então, o que a gente fez? Nós criamos, então, controllers, ok? O controllers que serviu ali, então, para servir lá para o nosso browser a nossa tabelinha de usuário, né? A gente criou, então, testes em cima dos controllers. Então, a gente fez a automação para que a gente não tenha que ficar testando manualmente se o nosso teste de controller está funcionando ou não, tá legal? E uma outra coisa que a gente fez foi trabalhar, então, em esferas, né? Lembrando, qual que era a necessidade que a gente tinha? Primeiro, a gente tinha o nosso usuário que tem um browser aqui e ele quer acessar uma API, tá? Através da nossa rede, sendo ela internet ou não, ele chegava e mandava lá uma requisição para a rede que chegava, então, até o nosso servidor, batendo no nosso controller, indo para a nossa model, buscando do banco de dados, retornando para a model, retornando para o controller, retornando para a view, para o servidor e até chegar no usuário. A gente viu que utilizando o TDD, a gente tem como testar guiando o nosso desenvolvimento e também testar alguns comportamentos, que é algo falado mais para o BDD, que eu vou falar para vocês um pouco mais para frente, tá legal? Mas sim, a gente testou aqui guiando o nosso desenvolvimento na necessidade para fazer ali um teste de model, ok? Então o que a gente fez? Um teste de model para testar primeiramente tudo que a gente tinha para servir a nossa API. Depois que a gente fez isso daí, gente, a gente começou então a fazer o teste em cima dos nossos controllers, ok? Pegamos essa outra esfera aqui, né? Pegamos, na realidade, essa outra esfera. A gente trabalhou nessa esfera, agora a gente pegou essa outra esfera, tudo utilizando a tecnologia TDD, tá legal? Quando a gente fez isso, gente, o que aconteceu? A gente foi guiado através dos nossos próprios testes a construir métodos em cima dos modelos e a construir métodos em cima das dos nossos controllers para fazer com que a gente conseguisse, então, fazer uma parte da nossa API. Quando a gente fez isso, depois que a gente terminou de fazer todos os testes e todas as funcionalidades, a primeira vez que a gente acessou a API pelo browser, o que aconteceu? Funcionou tudo perfeitamente. Foi então o que a gente viu na aula passada, ok? A gente viu funcionando a API, acessando pela primeira vez no browser, utilizando lá as técnicas de teste, tudo automatizado, tá legal? Na aula de hoje, gente, o que a gente precisa fazer então? Começar a buscar os dados por nome através da API, tá? Como a gente vai buscar os dados por nome através da API? Primeiro, a gente precisa, aqui nos nossos testes de modelo, criar então um método que vai fazer a busca dos nossos dados lá no banco de dados. Perfeito? Depois que a gente criou esse método e já testou esse método, a gente vai fazer a mesma coisa para o controller. Criar um método de teste, testando o nosso controller como se fosse um request para bater no modelo e retornar esse dado lá para o nosso controller. Então também é isso que a gente vai ter que fazer. Depois que a gente já fez esses dois dados, aí é só a gente acessar do browser e ver se ocorreu tudo ok. Tá legal? Bom, para isso, eu preciso falar com vocês sobre um negócio chamado query string, tá? Eu já comentei em aulas anteriores, mas hoje eu quero enfatizar isso daqui novamente, tá? O que seria uma query string? Gente, uma query string é quando você está lá no seu browser, imagina que esse aqui é o seu Chrome, tá? E aí você digitou lá alguma coisa, http:// o nome do site.com.br. No nosso caso, como a gente está na API, localhost 3000, que é a porta lá default do Node.js, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente está acessando o nosso servidor, né? A gente está passando pela rede e acessando o nosso servidor local, tá legal? Depois que a gente fez isso, a gente coloca o barra, que seria a home ou o controller inicial, tá legal? E se a gente digitar usuários, a gente digita uma rota que vai mandar para um controller que a gente construiu, tá legal? Então a gente fez isso. E aí nota que aqui, ó, eu tenho um parâmetro chamado interrogação, tá? Imagina o seguinte. Aqui é a minha URL. E aí esse localhost acaba aqui, no barra, né? E aí o que eu fiz aqui, ó? Usuários
ponto de interrogação. Quando eu faço esse ponto de interrogação, eu abri uma possibilidade para o meu browser de passar parâmetros, tá legal? E é isso que eu vou fazer, passar parâmetros por query string. E o parâmetro que eu quero passar é chamado de nome, tá legal? E esse nome eu vou colocar o igual, o valor que eu quero. Nesse caso eu não estou criando uma variável, eu só estou passando um parâmetro para minha URL, para que chegue então esse parâmetro por query string lá no meu servidor, tá legal? Quando eu faço isso e coloco, por exemplo, o nome Danilo, qual que é o comportamento que o meu browser vai ter que fazer ou o meu teste de controller vai ter que fazer? O comportamento é, eu vou mandar uma requisição lá para o meu controller, passando o parâmetro nome, tá legal? E aí o que o meu controller vai ter que fazer? Meu controller vai chegar aqui no meu servidor, né? Meu controller ele vai procurar um negócio chamado parâmetros, ok? E aí ele vai ver se esses parâmetros é por query ou se ele é por form. No meu caso, gente, eu estou passando por query string, ok? Então ele vai ser por query. Então lá no meu controller, ele vai ser responsável por checar isso, tá? Eu vou checar se eu passei algum parâmetro no meu query string. Se eu passei um parâmetro no meu query string chamado nome, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar lá para o meu modelo esse parâmetro nome que veio lá do meu browser para o meu usuário ou que veio lá do meu teste para o meu modelo de usuário. Então eu vou utilizar esse método de modelo de usuário que eu acabei de criar, né, buscando por nome, para que ele possa bater lá no banco de dados, fazendo então um select lá no meu banco de dados MySQL, ok? Com o comandinho where, deixa eu arrumar o where aqui, where nome igual ao valor que eu passei por parâmetro. Ok? Então, quando eu faço isso daqui, gente, o que vai acontecer? O meu banco de dados vai retornar para o meu modelo, que vai retornar para o meu controller retorna para a view, que retorna para o meu teste, ou que retorna para o meu servidor, que vai para a internet, chegando até o meu browser, tá? Então, o objetivo de hoje é fazer justamente isso daqui, fazer uma passagem de parâmetro lá para o meu modelo, para que o meu modelo possa retornar selecionado para mim somente as pessoas que tenham o nome que eu mandei buscar, tá legal? Existem dois tipos de buscas que eu posso fazer lá no meu banco de dados, com o nome inteiro ou por parte do nome, tá? Com o nome inteiro eu tenho que fazer um match exato, ok? Fazer ali uma busca exata. Se eu estou buscando por parte do nome, lá no meu banco de dados eu vou ter que utilizar uma coisa diferente. Ao invés de utilizar o where nome igual a alguma coisa, eu vou utilizar o where nome like, e aí eu vou colocar entre aspas porcentagem o nome que eu quero. E vou fechar aqui a porcentagem, tá? Não se preocupem com isso. Lá na aula prática vocês vão ver justamente isso daqui que eu tô falando para vocês, tá legal? E perfeito, depois que eu fiz isso, o meu modelo vai retornar para mim, lá para o meu controller, e eu vou mandar para a minha view somente os dados que eu quero selecionar. No meu caso, como eu estou fazendo por busca de nome, e o nome que eu estou selecionando é somente Danilo, então o que vai acontecer aqui no meu JSON? No meu JSON de serviço, que é o que eu escolhi aqui para a nossa API. O que vai acontecer? Ele vai trazer somente o nome Danilo, o nome Sheila e o nome Roberto, ele não vai trazer aqui na minha API, tá legal? Então, esse é o objetivo da aula de hoje. A gente vai lá para o computador, executar esse plano e fazer então uma busca através da nossa API, tudo utilizando os nossos testes com o controller, e depois a gente vai testar no browser para ver se deu tudo certo, tá legal? Então, gente, vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal? De volta no computador. Então, continuamos aqui com a nossa aula nova hoje de número 52, que vai entrar aqui na nossa sequência de aulas de back-end, ou também que vocês podem encontrar ali na sequência de aulas de JavaScript, que vai estar todas as aulas, uma na sequência da outra, uma abaixo da outra, aqui para vocês assistirem. Tá legal? Então tem bastante coisa ali, ó, para vocês aprenderem. Então tem bastante informação para que vocês possam ali
se tornar programadores melhores, tá legal? Bom, qualquer dúvida, gente, vale a pena lembrar também que vocês têm ali a aula particular, então pode contar comigo, vocês podem comprar a aula particular a partir do site, essa aula vai chegar comigo, eu vou entrar em contato com vocês e eu posso esclarecer também todas as dúvidas que vocês tiverem com referente a qualquer aula que eu dei aqui ou qualquer aula que tem ali no Torne-se um Programador, tá legal? Bom, voltando à aula, então o que a gente tem que fazer então, gente? Primeiramente, a gente fez o quê? A gente fez aquele desenho que a gente precisa dessa vez agora começar a buscar os dados por nome dentro da nossa API, ok? Antes de buscar por nome, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Eu preciso fazer com que o meu banco de dados retorne para mim o dado para o meu modelo. E como que eu busco por nome lá no meu banco de dados, tá? Primeiramente, a gente vai abrir aqui então o SQL Workbench para que a gente possa então buscar, fazer um select, né, buscando por nome, e eu vou mostrar para vocês então aquelas duas opções. Uma, buscando por nome, utilizando o where, o nome, e o outro, buscando por nome, utilizando o where, like, o nome, da mesma maneira que eu falei para vocês lá no quadro, tá legal? Então, a gente tem aqui as nossas tabelas, e dentro dessas tabelas a gente tem a de usuários, tá? Como que a gente faz lá no SQL para buscar um dado através do nome, tá? Primeiramente, eu vou dar aqui um select, então selecionar, select, asterisco from, todos os meus usuários. Só para verificar quantos usuários eu tenho na minha base de dados. Eu só tenho um aqui chamado Danilo, atualizado pelo teste, ok? Perfeito. O comandinho para selecionar por match exato é igual a where, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, where. E aí por match exato não, desculpa, o comandinho para começar a fazer buscas dentro do banco de dados relacional, né? Então where nome igual, e aí eu vou colocar aqui o match exato, tá? Que é o nome exatamente igual está aqui na minha coluna do nome. Fazendo isso daqui, quando eu mando buscar, ele me retorna aqui somente o nome. Se eu mudar alguma coisa, Danilo teste traço, tá vendo? Quando eu buscar, ele não vai me retornar nada no meu banco de dados, perfeito? Se eu quero buscar por parte do nome, gente, eu vou colocar então, ao invés de igual, eu vou colocar like, ok? Like, e aí eu vou colocar aqui porcentagem no início e porcentagem no final, perfeito? Fiz isso daqui, eu busco por parte daquilo que está dentro do meu campo aqui de nome ou de login, se eu fosse colocar aqui login nesse caso, tá? No meu caso estou buscando por nome, então por parte da string, tá legal? Buscando aqui, então nome ele trouxe, tá vendo? Se eu colocar aqui, ó, pelo, ele trouxe também, tá legal? Então vamos fazer primeiro por match exato, depois alterar lá no like pra gente fazer então bonitinho lá. Ah, na realidade não, gente. A gente sabe que aqui a melhor busca que a gente teria que fazer é por like, porque se a gente toda vez que digitasse lá na API o nome exato, não ia ficar muito bom, né? É melhor a gente digitar e buscar por parte do texto que tenha, que aí assim a nossa API fica um pouquinho mais completa. Então vamos utilizar like nesse caso, simplesmente para ele retornar o dado da nossa API e a gente conseguir continuar ali com as nossas aulas, tá legal? Então eu vou utilizar esse comandinho que está aqui. Eu vou copiar esse comando, perfeito? E aí a gente vai lá agora, lá no nosso modelo. Antes de começar a desenvolver, lembrando que a gente está fazendo as coisas com BDD, então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um teste com a minha necessidade. A necessidade que eu tenho é buscar por nome, né? Então o que eu vou ter que fazer aqui? Dentro dos meus describes, onde eu tenho todos os meus métodos, eu vou criar um método aqui buscando por nome, tá? Então eu tenho aqui, ó, excluir todos, eu tenho o excluir, na realidade eu tenho excluir todos que manda aqui para o update, eu tenho vários métodos aqui. Eu vou buscar aqui, ó, vou pegar aquele que eu fiz que é buscar todos. Cadê? Deve ter um aqui que ele busca todos os usuários. Truncate table, aqui ele exclui tudo. Aqui, ó, usuário todos. Perfeito, eu vou usar esse como exemplo. Agora, gente, vocês vão notar que vai começar a ficar um pouco mais fácil, porque a gente vai só copiando o código e mudando, deixando do jeito que a gente precisa, tá? Então eu vou jogar aqui, e aí eu vou fazer assim, ó, com o método busca por nome, ok? E aí nesse busca por nome, a gente vai passar o parâmetro de nome para fazer aquilo pra gente, tá? A primeira coisa, gente, que eu vou ter que fazer é, eu vou ter que excluir todos os elementos. Primeiro eu tenho que fazer isso para garantir que esse meu teste vai retornar do jeito que eu quero. Então eu excluo tudo bonitinho. Depois que eu excluir, eu vou lá e vou buscar, eu vou cadastrar um, tá? Então estou cadastrando aqui o Danilo, ok? E agora,
Depois que eu cadastrei, eu vou utilizar o método busca por nome, tá? Então, busca por nome, perfeito? E aí do busca por nome, aqui no retorno 3, então eu tenho o primeiro callback, tenho o segundo callback, no terceiro callback, que é ali o do busca por nome, eu vou verificar se esses dados têm, ok? Então se não deu erro, retorno falso, quer dizer que já está tudo belezinha, tá? Então eu consegui buscar por nome. O próximo passo é verificar a quantidade de usuários que eu tenho, que ele retornou para mim. Se for igual a 1, quer dizer que está certo. Por quê? Eu busquei aqui um usuário, tá? Para fazer um pouco melhor, gente, e diferenciar, é melhor a gente cadastrar 2 usuários, tá? A gente cadastrando 2 usuários, vai ficar um pouquinho melhor nesse caso. Então eu vou fazer assim, ó. Eu excluo todos, vou salvar um usuário, e depois eu vou salvar outro usuário, tá? Só que para o meu código ficar um pouco mais enxuto, no meu modelo de usuário, eu vou utilizar um construtor para que eu possa também passar esses parâmetros, tá? Então eu vou vir aqui no meu modelo de usuário, vou dar uma olhada aqui. Na realidade eu já tenho um construtor aqui, eu posso utilizar ele. Perfeito, então eu vou utilizar esse construtor para que meu código fique um pouquinho mais enxuto, né? Então, vou fazer o seguinte, eu passo um hash aqui, né? Se eu passei um hash, então eu vou colocar assim, ó, um hash de nome, 2 pontos, o valor que eu quero, vírgula, login, 2 pontos, o valor que eu quero, vírgula, senha, senha e e-mail. Tá legal. Então, passando aqui no meu construtor, esses dados, vou deixar isso aqui numa linha, deixando ele um pouquinho mais enxuto para mim, e eu só utilizo o salvar aqui, deixando um pouquinho menor o código, tá? Perfeito, depois que eu fiz isso, eu vou utilizar um outro salvar, tá? Para que ele tenha, então, 2 códigos de salvar. Então é importante ressaltar, gente, que eu estou mostrando aqui as coisas básicas, tá? Então, por isso eu estou replicando o código aqui. Lógico, tem como a gente refatorar e deixar isso um pouco melhor, mas por enquanto, vamos deixar de uma maneira que todos consigam entender, tá legal? Perfeito. Então aqui eu vou colocar aqui o callback 3 e aqui o callback 4, tá legal? Então no meu callback 3, ao invés de eu cadastrar Danilo, eu vou cadastrar Denilson, tá certo? Então Denilson, senha do Denilson vai ser D123 e o e-mail Denilson. Tá legal, agora eu tenho 2 usuários, perfeito? Se eu buscar por nome, eu tenho que ter um registro, tá? Eu não posso ter 2 registros. E aí uma outra coisa que eu posso fazer aqui é fazer um match exato do dado que eu busquei, né? Então o que eu posso fazer aqui, ó? Usuários, se eu tenho uma base de usuários, eu posso pegar o índice de 0 dele, ponto nome, e comparar o nome com o nome que eu acabei de cadastrar aqui, que é o que eu vou buscar, perfeito? Vou colocar aqui, tá? Gente, não fiquem frustrados, eu vou fazer passo a passo também para vocês conseguirem entender isso daqui, tá? Depurando e indo linha por linha. Perfeito. Outra coisa que a gente precisa mudar é o nosso busca por nome, a gente precisa passar o parâmetro que a gente quer, que é o nome, né? Então eu vou criar aqui uma variável aqui em cima, no meu escopo inicial, tá? Então, nome, e esse nome, ele vai ser utilizado então na busca. Eu vou colocar esse nome aqui para eu jogar dentro do meu hash, que vai jogar para a instância do meu objeto, e também vou utilizar esse nome para fazer a busca. Então, eu vou passar como parâmetro para a minha função busca por nome o valor de nome, que é o valor que eu coloquei aqui em cima. E na minha validação, eu vou colocar o nome aqui também, para garantir que eu tenho uma única variável que ele vai validar em todas as instâncias aqui que eu passar o nome certinho. Tá legal? No meu caso aqui, Denilson, eu não quero que ele traga na minha busca, eu quero que ele traga somente o Danilo. Perfeito? Prontinho? Então a gente tem um salvar. Terminou de salvar esse usuário, a gente tem um outro salvar de outro usuário. Vou colocar aqui até assim, ó, usuário 2, tá? Para não conflitar as variáveis. Tudo bem que nesse caso não iria dar problema, mas vou deixar desse jeito aqui. Perfeito, eu tenho dois casos aqui e ele vai validar para mim se está tudo certinho e vai dar o done lá no meu teste. Legal. Teste feito, agora a gente vai tentar rodar esse teste, tá? Vamos tentar rodar esse teste e aí
a gente vai ver se vai dar algum erro e qual é o erro que vai acontecer aqui quando eu rodar o meu teste, né? Então deixa eu pegar aqui como que está na documentação, tá assim dessa forma para a gente rodar o nosso teste, né? Então eu vou rodar todo o nosso teste e a gente vai ver lá no nosso console o que está acontecendo. Rodando o teste. Perfeito, ele deu um erro falando o quê? Ó? O usuário busca por nome is not a function, certo? Não é uma função. Ou seja, eu não tenho essa função no meu modelo de usuário, ok? Então se a gente olhar aqui em Models, a gente não tem esse modelo aqui dentro, perfeito? Então o que a gente vai ter que fazer? Criar o método busca por nome lá no nosso modelo. Então agora o teste guiou a gente vai lá no nosso modelo e agora vai criar o busca, um método de classe, né? Busca por nome, né? Então a gente tem aqui o busca por ID, é bem parecido com ele, só que é por nome. Então eu vou copiar esse método, colar ele aqui e vou colocar por nome. Perfeito. Aqui no meu where, eu vou utilizar aquele comando que a gente estava utilizando lá no SQL Workbench, ok? Então, vou copiar esse comandinho aqui, voltar lá no meu código e vou simplesmente colar ele aqui. Perfeito? Colando ele aqui, ele vai buscar pelo nome que eu coloquei fixo aqui, ok? Então, o que eu preciso fazer? Concatenar com o dado que eu quero mandar, ok? Então, vou concatenar por nome, tá legal? Então, deixando o meu código certo aqui e vou concatenar por nome. Nome é o parâmetro que eu quero passar no meu busca por nome, né? Então, vou colocar ele bem aqui. Muito bom, gente. Então, eu tenho um select, asterisco from usuários, where, nome, like. Então, estou buscando por parte da string e o nome que eu passar por parâmetro, ok? Parâmetro que eu estou mandando lá do meu teste de modelo, né? Então, teste de modelo, passando o parâmetro nome. Perfeito, fiz isso daí, o que ele vai acontecer? Ele vai ter que me retornar o dado. Porém, aqui eu não quero retornar um unitário, eu quero retornar uma coleção, ok? Então, ao invés de eu retornar, se der erro, um hash, eu vou retornar um array, tá? E aqui no meu caso, ao invés de eu retornar a primeira instância, eu vou retornar todo mundo, tá legal? Aqui, se ele não achou, ele também retorna um array vazio. E aqui não é usuário, é usuários, tá? Usuários, porque eu estou retornando um ou vários usuários que tenham o mesmo nome ou a mesma query que eu acabei de fazer uma busca. Nesse caso, eu não estou passando nada por query string por enquanto, tá? Porque eu estou em nível de modelo. Depois que eu for para o nível de controller, vocês vão ver o query string, tá? Perfeito. Ainda em nível de modelo, fazendo com que o nosso objeto de usuário busque o nosso dado e retorne os objetos para a gente. Então, usuários, essa é a variável que ele retorna. Perfeito. Agora eu vou rodar o teste e vou ver o que vai acontecer. Rodando o teste. Tá aí, deu algum outro erro. Ele ainda falou que não achou busca por nome, tá? Vamos ver o que a gente fez de errado aqui ainda. Vou copiar aqui e vou buscar lá dentro do meu modelo o busca por nome. Busca por nome. Aqui eu coloquei buscar por nome, né? Então, vamos alterar lá no nosso teste, deixando como buscar por nome, que fica um pouco melhor, né? Então, buscar por nome. Buscar por nome. Perfeito. Agora eu vou rodar o teste novamente. Deu erro ainda. E aí vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Ele não achou length de undefined, tá? Então vamos ver o que é esse length de undefined. Lá no nosso usuário spec linha 129, tá? Então usuário spec linha 129. 129, ele não está achando usuários aqui, né? Então provavelmente deu erro na... gente, tem mais um problema. Aqui, como eu fiz um salvar, estou utilizando o callback 3, aqui, ó, tá dando errado, tá? Ele está conflitando o callback 3, que está do salvar, aqui no callback 4. Nesse caso, eu deveria usar o callback 4, porque eu estou na quarta chamada de callback. Primeiro callback é o de excluir. Segundo callback é o de salvar o primeiro usuário. Terceiro callback é o de salvar o segundo usuário. E o quarto callback é a busca que eu fiz por nome, tá legal? Então agora, rodando o teste novamente, vamos ver o que vai acontecer. Perfeito. Ele deveria retornar 200 e retornou, na realidade, esse teste que deu aqui problema, ele deu problema no teste de outro controller, tá?
Isso simplesmente porque ele está testando o controller e eu não levantei o serviço. Vou dividir aqui novamente a minha tela. Lembrando, eu estou utilizando o iTerm, tá? Para quem tiver no Linux e quem tiver no Mac, pode utilizar ali o iTerm ou o terminal que você tem como dividir essas telas, tá? Então vou acessar aqui a mesma pasta. Perfeito. E vou levantar a aplicação. npm start. Opa, npm start. Rodando o teste novamente, vocês vão ver que aquele teste que a gente fez de modelo passou e agora eu preciso do teste do meu servidor levantado para que a gente possa rodar também o nosso teste de controller. Perfeito, fez tudo bonitinho, ele rodou aqui o nosso teste, deu tudo certo, tá? Depurando o nosso código, gente, o que eu vou fazer aqui então? Eu vou colocar aqui um console.log para vocês verem o que é que ele está fazendo aqui, ó. Vou tirar daqui, né, e vou colocar lá no buscar por nome, ó. E aí eu quero que ele me retorne os dados que eu tenho dentro do meu usuários. Duas coisas que eu vou retornar aqui, ó. O meu usuários, no meu console.log, e o nome que eu busquei. Tá legal? E vou colocar aqui uns traços para que vocês possam então entender comigo justamente o que eu fiz. Busquei pelo nome. E aí eu vou colocar aqui o nome. E aí, resultado é igual ao de baixo. E vou simplesmente tracejar isso daqui para que a gente enxergue lá no console o que ele fez. Ó, rodando, ele fala pra gente, ó, Danilo com teste, tá vendo? Esse aqui é o nome que a gente buscou. E aí ele retornou Danilo com teste, tá vendo? Perfeito, do jeito que a gente queria, tá legal? Se eu simplesmente mudar aqui, para ao invés de colocar a variável, colocar somente o nome de Danilo, o que vai acontecer? No nosso teste ele vai buscar também por parte da string. Então, olha lá, Danilo com teste era o nome que eu cadastrei, busquei somente por Danilo, então deu tudo certinho. Se eu colocar aqui, ó, o nome que eu busquei foi Danilo, né? E aí ele traz para mim o Danilo bonitinho. Se eu buscar aqui, ó, Denilson, o que vai acontecer? Ele também teria que buscar e meu teste tem que passar. Então, se a gente olhar aqui, ele não passou, porque ele tentou buscar por Denilson e a gente está validando Danilo, tá vendo? Por isso que deu errado. Mas se a gente olhar aqui, ó, a gente cadastrou o Danilo, a gente buscou o Denilson e ele trouxe o Denilson, tá vendo? Porém, o nosso teste falhou, porque o nosso teste a gente está validando a string de Danilo com teste e não de Denilson, tá legal? Se a gente olhar aqui, ó, a gente valida o nome que a gente está cadastrando, que é o nome da busca, né? Então, a gente valida Danilo com teste. Se a gente colocasse aqui para validar Denilson, da mesma forma que está cadastrado aqui, vocês vão ver que agora o teste passa. Então, perfeito, tudo funcionando, o nosso teste está se comportando da maneira que a gente queria. Perfeito, então, vou remover esses dados aqui. Muito bom. Agora, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui Danilo, deixando buscando por parte da string mesmo, rodar o teste, tudo bonitinho. Legal, agora a gente tem que ir para outra esfera, a esfera do controller, tá? Então a gente já fez o nosso teste de busca, de modelo, e agora a gente precisa fazer um teste de busca de controller, tá? Então a gente vai lá no nosso spec, em controller, agora a gente quer um novo método, o método para buscar o usuário pelo nome, passando o dado por query string, tá legal? A gente já tem aqui um get que a gente já faz buscando o dado normal, tá? Agora a gente vai fazer um outro get, perfeito? E esse get vai ser retornando para a gente por parte, por string, passando o nome que a gente quer, né? Então, usuários JSON, underline, ponto de interrogação, nome igual a Danilo, que é o que eu quero buscar, perfeito? Deve retornar no serviço os usuários que tenham o nome de Danilo. Legal? Então, tudo bonitinho. A gente tem alguma coisa aqui para fazer o nosso teste funcionar do jeito que a gente queria. Perfeito. Feito isso, deve retornar o status code de 200. Perfeito? Então, isso aqui é verdade. A gente quer que ele retorne o status code de 200, que deu tudo certo. O que a gente quer passar é, a gente vai fazer uma requisição para usuários e passar um dado por query string. Então,
ponto de interrogação, nome igual a Danilo, que é o que a gente quer passar por query string, perfeito? Fazendo isso, o nosso teste de controller vai localizar isso daí lá no nosso teste de usuários e vai tentar fazer essa busca, tá? Então a gente vai pegar agora e vai executar esse código para ver se deu tudo certo, tá? Vou rodar o meu teste. Deu tudo certo. Mesmo ele não buscando, ele deu tudo certo, tá? Ele fez ali uma busca, porém a gente não mudou o nosso controller, tá? Ah, tá passando? O teste está passando. Porém isso, gente, é um falso positivo. O nosso teste está passando, porém o nosso controller está retornando 200, mas a gente não fez a validação do jeito correto. A gente está fazendo uma validação pressupondo que deu certo, tá? Mas na realidade não está dando. Se eu simplesmente colocar aqui, ó, eu quero buscar então, ao invés de Danilo, eu quero buscar por Denilson. Denilson. Na realidade, antes de fazer isso, deixa a busca por Danilo e eu vou fazer o seguinte, gente. Aqui no meu response, eu vou mostrar no meu console.log aqui o dado que veio lá do meu response, tá legal? Então, vou dar aqui um console.log para vocês verem o que vai retornar lá para o meu browser, tá? Então, vou rodar de novo o código e aí ele vai mostrar isso daqui, ó. Foi isso que foi retornado. Para ficar mais preciso ainda, .body, que é o corpo que eu quero ver, tá? Rodando o meu teste de novo, vocês vão ver que aqui, ó, ele retorna o meu código. Danilo teste, aparentemente está certo, mas vocês vão ver que não, porque agora eu vou mudar aqui, ao invés de Danilo, eu vou colocar Denilson. Então ele deveria trazer Denilson e não Danilo, tá legal? Vou rodar aqui o meu teste, tá lá, ó. Ele não trouxe, ele trouxe o Danilo e trouxe o Denilson junto, trouxe todo mundo, tá vendo? Da mesma forma como ele trouxe aqui em cima. Então, ou seja, ele não está filtrando por nome, eu não cheguei no meu controller passando o parâmetro, eu não fiz isso ainda, óbvio. Eu estou fazendo simplesmente no meu teste. O meu teste, se eu deixar desse jeito, ele sempre vai me dar falso positivo. Então o que eu tenho que fazer? Validar o meu código para que ele verifique se tem aquilo que eu estou buscando, ok? Então é isso que a gente vai fazer agora, validar o nosso código de controller para que ele retorne somente o que a gente quer, ou valide somente o que a gente quer. Então o que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui o Danilo, que eu quero que ele valide o Danilo para mim, e aqui no meu teste, além do meu código 200, então ele tem que fazer assim, ó, deve retornar o status code 200 e retornar o Danilo no serviço, ok? E agora o meu teste ele vai ficar um pouco mais complexo, né, e um pouco mais preciso. Legal, ele tem que retornar 200 no status code e no meu body, esse body aqui que a gente está validando, ele é uma string, ele por default retorna uma string. Para isso a gente precisa converter esse body, tá? Então vou fazer o seguinte, colocar um comando chamado json.parse, tá legal? Esse json.parse vai converter o que está na string desse body, transformando ele num JSON, perfeito? Transformando ele num JSON, ele vai receber então um hash, um array de hash. E aí eu vou conseguir fazer o quê? .length. E aí esse length precisa ser pelo menos igual a 1, porque eu estou buscando por um usuário e não por 2, tá legal? Também, gente, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui, vou criar uma variável melhor, vou fazer assim, ó, JSON, vou fazer assim, ó, var JSON é igual a esse dado aqui, legal? E aí eu vou dar um console.log do JSON para a gente ver. Console.log do JSON. Só para a gente ver o que está acontecendo aqui. Eu acho que eu esqueci alguns pontos e vírgulas aqui também. Deixa eu ver. Acho que não. Se eu esqueci, o JS Hint vai me lembrar. Vamos lá. Rodando o teste novamente. Ele vai mostrar aqui para mim que ele deveria ter 1 e ele retornou 2. Ok? Ou seja, agora sim o meu teste está falhando corretamente, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, o que ele trouxe? O Danilo e trouxe o Denilson. Ele deveria trazer somente o Danilo, né? Então tá errado. O meu controller, eu preciso alterar o meu controller para fazer do jeito correto, né? Além disso, gente, eu posso fazer isso aqui também, ó. Validar que eu tenho o length maior do que 1. E se eu tenho length maior do que 1, o que eu tenho? Na posição 0, ponto nome, vai ter que ser igual a should be, e aí eu posso colocar aquele mesmo nome que eu estava cadastrando lá naquele teste que estava aqui no meu teste de modelo, né?
que é esse nome aqui, ó, Danilo com teste. Nota, gente, que eu tenho dois testes diferentes com responsabilidades diferentes. Isso aqui mais tarde vai começar a dar conflito, porque eu posso fazer um outro teste que anula esse teste de controller aqui, tá? Então o mais correto nesse caso é, antes de você testar algo como que você precisa fazer uma busca, você também cadastrar ele aqui antes de fazer esse teste, tá? Então, no meu caso, eu não vou complicar isso agora com vocês. Eu vou deixar desse jeito, tá? E aí depois a gente vai ajustando conforme as aulas, tá? Vou salvar esse dado aqui e aí eu vou rodar o teste novamente. Mesmo assim, o meu teste vai falhar porque ainda deveria retornar 1 e está retornando 2, né? Perfeito. Então, o que a gente precisa fazer agora? Arrumar o nosso controller para que ele faça a busca do jeito correto. Então, usuários controller, ele está buscando todos aqui, né? Só que nesse método todos, ele ignora se eu passei parâmetro ou não, tá? Agora a gente vai fazer uma verificação aqui, ó. Se, ok, request, ou seja, eu quero pegar alguma coisa que eu recebi do meu servidor. Ponto. Query, a query que eu estou passando, que é o meu dado por query string, né? Ponto. Nome for diferente de branco, ok? Na verdade, diferente de undefined, ou seja, ele é diferente de não definido, né? Se ele é diferente de não definido, eu vou buscar por nome. Se não, eu vou buscar todo mundo, ok? Então, essa é a lógica que eu acabei de colocar aqui para funcionar para a gente da maneira mais básica possível, né? Então, se eu passei parâmetro, eu busco por todos. Se eu não, na verdade, se eu não passei parâmetro, eu busco por todos. Se eu passei parâmetro, que é diferente de undefined, eu vou buscar então por ID. Na verdade não, por nome, né? Então, jogar aqui, buscar por nome. E aí o parâmetro que eu vou passar é justamente aquele que eu passei por query string. Vou jogar o meu dado aqui, vírgula, agora ele vai buscar por query string para mim, tá legal? Salvei o meu código, se deu erro, eu coloco aqui, ó, erro ao buscar usuários por nome. E aí eu coloco o nome aqui. Na realidade, isso daqui está com aspas simples, né? Vou colocar o nome aqui, que é a query que eu acabei de colocar na minha busca. Perfeito. Então, erro ao buscar por nome. Coloco aqui o nome do query string, traço, e aí eu mostro o erro que aconteceu, se deu erro na hora de eu buscar por nome. Caso contrário, erro ao buscar usuários, que é todo mundo. Perfeito? Então, o meu método todos, agora ele busca por nome, e ele também não busca por nome, ele busca todo mundo. Salvei aqui. Vou rodar novamente o meu código, vou aqui derrubar o servidor, levantar o servidor novamente, e agora eu vou rodar o nosso teste. Rodando o teste, perfeito, tudo bonitinho, buscou por nome, e o resultado do meu teste deu tudo certo. Ou seja, o meu teste de controller, eu consegui fazer uma busca por nome, ele retornou 1 e retornou o Danilo que eu queria. Só para verificar se ele não está dando falso positivo, vou alterar esse nome que eu estou validando e vou rodar de novo o meu teste. Rodando meu teste de novo, meu teste falhou, e ele falando que ele deveria retornar Danilo com teste, e ele retornou Danilo com... Na realidade, ele deveria retornar Danilo com teste, traço, ele retornou Danilo com teste. Ou seja, o meu teste está funcionando, não está com falso positivo, rodando novamente, bonitinho, funcionando, fazendo ali a minha busca por query string. Perfeito? Legal, gente. Se isso está funcionando, quer dizer, se eu acessar o meu browser e fazer o teste, vai rolar também? Teoricamente, sim. Então a gente vai fazer o teste agora no nosso browser. Digitar aqui localhost, na porta 3000, ok? Então a gente está aqui na nossa aplicação, que é a nossa API que a gente está fazendo, barra usuários, vai retornar todos os usuários, perfeito? Agora eu quero buscar por nome, ponto de interrogação, nome igual a Danilo, ou seja, query string igual a Danilo. Busquei, ele trouxe somente o Danilo. Denilson. Busquei, ele trouxe somente o Denilson. Se eu quero buscar só com A, ele buscou somente com A, tá vendo? Se eu quero buscar um nome que tenha o, buscou somente com o. Tanto o Danilo quanto o Denilson tem o na parte da string do nome, né? Se eu quero buscar com N-I-L, somente o Denilson tem. Na verdade, o Danilo também tem, né? É verdade, Danilo também tem. Vamos colocar aqui, ó, o O-N. O-N. Só o Denilson tem, trouxe só o Denilson, perfeito? Então, bonitinho, funcionando da maneira que a gente queria.
Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, gente, sempre bom a gente ver ali como que retorna no network do nosso HTTP, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou clicar com direito, ir em inspecionar, e aí no inspecionar em network, eu vou mostrar para vocês os parâmetros por query string, né? Então, ó, dei um reload aqui, vou clicar aqui, ó, fiz um get, ok? Cliquei aqui nos meus headers, ele vai mostrar tudo bonitinho para mim, né? Então clico no header aqui, ó, e ele está mostrando os dados no header para mim. E aí, ó, query string parameters, nome igual a Danilo, ou seja, o parâmetro que eu passei no URL. Se eu quero passar mais um parâmetro, e-comercial, o outro parâmetro igual mais alguma coisa. Quando eu der o reload, clicar nesse outro que eu passei, e lá no meu query string tenho dois parâmetros que eu passei aqui, ok? Então isso é a query string e é assim que eu passo o parâmetro para minha API e é assim que eu faço a minha API totalmente automatizada com teste, ok? Retornando tudo aquilo que eu queria, perfeito? Bom, acho que é isso. Então eu já mostrei tudo que eu queria mostrar para vocês, tá? Lembrando, tem algumas pendências nos nossos testes, a gente pode fazer ele um pouco melhor, mas vamos com o básico, vocês entendem o básico, depois a gente vai melhorando isso daí ao decorrer das aulas, tá legal? Bom, fico por aqui. Para quem gostou, dê um like. Para quem não gostou, dê um dislike. Me deixem saber aí se vocês gostaram, comentem. Caso de dúvida, gente, não hesitem. Marque a aula particular, eu esclareço vocês, eu falo com vocês sobre essa aula específica, tento tirar todos os pontos que vocês estão travados para que vocês possam continuar em frente. Tá legal? Fico por aqui. Até mais e até a próxima aula. Gente, esse nosso CMS está ficando cada vez mais interessante. A gente está fazendo códigos e esses códigos estão retornando para a gente algo muito interessante. E quando a gente vai testar, funciona tudo perfeitamente. Olha que legal o mindset, olha que legal a forma de pensar programando ali com TDD e vendo o resultado depois. A gente fica muito feliz quando tudo funciona, tá legal? Bom, até mais e até as próximas aulas.